Pastor Sérgio, esta é a quarta fita sobre as minhas experiências no meu amado Brasil. Cada dia mais sentia que Deus realmente me enviou para aquela região para ser uma ajudadora e uma pioneira naquela região, porque o trabalho era um grande desafio, porque portas novas estavam abrindo dia após dia, e os obreiros e pastores eram poucos em número, mas grandes em fé e trabalhos sacrificiais. Assim eu levava comigo um pastor ou um obreiro, fazendo 3 ou 4 dias de trabalhos em vários lugares. A minha companheira de viagem e de trabalho, a amada Dona Esther Ergas, sempre ia comigo. Eu tinha naquela época um projetor e um gerador de luz e alguns filmes para mostrar e interpretar, que sempre foi usado por Deus, e muitas pessoas vieram atraídas pelos filmes. Quando não podia ter um pastor comigo, eu mesmo, sendo mulher, pregava. E ainda que fosse muito fraca, o povo me aceitava e Deus abençoava. E havia muitas decisões. Era um desafio abrir um trabalho novo e ver como Deus ia ajudar para que um dia fosse uma igreja. Não tenho o nome dos primeiros lugares que visitei, porque creio que os arquivos da associação têm o número e os lugares, mas dou muitas graças a Deus que eu tinha uma pequena parte em tudo isto. Porém, não somente atendia os trabalhos na região, mas aceitei um convite para fazer uns trabalhos no norte de Mato Grosso, convidado pelo pastor Antônio de Lima Barros. Ele era também um que considerava como filho meu. Trabalhei muito com ele no norte e também ele veio para ser pastor da primeira igreja batista em Dourados por um tempo breve. Agora ele saiu de Cáceres, onde ele era pastor, porque o governo abriu uma grande extensão de mato para colonização. E este irmão, pastor, também saiu visitando aquelas povoações novas. E ele tinha aberto 10 frentes para melhor atender aquela obra maravilhosa. Ele se mudou para um lugarejo chamado Cachoeira do Céu, por causa de uma linda e majestosa cachoeira no lugar. Assim, aceitei. Levei comigo pastor Nelson Alves dos Santos, o grande evangelista, e
a irmã Esther, a minha companheira de viagem. O carro estava lotado com camas portáteis, redes, cobertores, panelas e um pequeno fogão de brasa, um bule de café, comidas e outras coisas, porque nós íamos precisar fazer as nossas refeições à beira das estradas e dormir em qualquer lugar possível. Levamos 36 dias nesta viagem. O pastor nos recebeu em Cáceres. Levamos 3 dias de Dourados a Cáceres. Lá ele lotou a sua Kombi velha com galões de gasolina, ferramentas, pás, etc. E assim saímos, após muita oração. As estradas eram somente de terra e assim havia muita dificuldade na viagem, porque também havia lugares só de areia. Um dia levamos 5 horas de viagem para passar apenas 30 milhas. Mas chegando num lugar, o nosso programa era muito intenso. Aí, o pastor saía do carro e ia a pé para os lares e os sítios, avisar os crentes. Pastor Nelson, a Dona Esther e eu íamos de casa em casa nas povoações. Em muitas tivemos os cultos à noite ao ar livre, com 300 a 400 pessoas assistindo. Não havia relógios, assim os cultos duravam 2 horas ou mais. E o povo não cansava, não queria sair. Durante o dia, Dona Esther e eu fizemos trabalhos com as crianças. Pastor Nelson pregou 28 noites em seguida. E as decisões eram muitas. Voltamos para Dourados, cansados, mas dando graças a Deus. Tive umas experiências novas. Um dia, Pastor Nelson e eu matamos um serpente enorme. Uma vez, numa daquelas estradinhas, 3 macaquinhos corriam em frente do carro e um ficou um pouco machucado. Mas ele corria depois para o mato, onde havia um grande grito dos macacos. Num outro lugar, um cavalo corria do mato bem em frente do carro e eu não podia parar. Ele caiu no carro com as costas do lado para a para-brisa. E assim caiu e saiu correndo, perseguido por um moço a cavalo. Mas Deus protegeu os seus servos em toda esta viagem e voltamos com alegria e louvor ao nosso Deus. Chegando em Dourados, continuava com as minhas viagens, visitando as igrejas, abrindo novos pontos, fazendo retiros para os jovens, trabalhando com criança, com escola bíblica de férias, fazendo o curso teológico de extensão em muitos lugares,
e fazendo tudo que Deus me deu a oportunidade de fazer. Mas, além de tudo isto, tive tempo e disposição para fazer mais uma viagem para o norte, para Rondonópolis. Nesta altura, eu tinha um carro Volkswagen novo, que a missão comprou e me deu para o meu uso. Levei a irmã Esther comigo e chegamos lá para passarmos uma semana em trabalhos na Igreja Batista de Rondonópolis. Mas uma coisa aconteceu que mudou todos os nossos planos. Nesta época, o missionário Charles Compton estava residindo em Cuiabá e ele estava em viagem para Campo Grande, para a Convenção Batista e depois para São Paulo e o Rio de Janeiro. A Kombi dele estava muito lotado com a bagagem e equipamentos, etc. E numa altura o carro falhou e ele precisava retirar toda aquela bagagem, os equipamentos, tudo, e esconder na mata. Assim, com muita dificuldade, ele conseguiu chegar com o carro em Dourados, colocar nas mãos de um mecânico. Ele veio para a casa onde a irmã Esther e eu estávamos hospedadas e pediu o carro meu, que era da missão, para voltar ao lugar e buscar a sua bagagem. Naturalmente, dei, porque qualquer missionário tem o direito de usar um carro da missão. Assim passou o tempo, ele não voltou. Eu fiquei um pouco preocupado quando eu recebi a notícia triste do hospital, que pastor Charles estava lá, morto. Acontece que na volta, não sei como, mas ele bateu, aliás, o carro dele bateu à frente com outro veículo, ambos em alta velocidade. E o pastor Charles morreu. A dona Betsy foi avisada lá em Cuiabá. Ela conseguiu um piloto e um avião particular. Mandou o filho do pastor com o piloto para buscar o corpo do pastor Charles. Eu já nessa altura estava no hospital com ele. Nós fizemos as preparações, compramos um colchão pequeno, colocamos o corpo sobre o colchão no avião e o filho e eu e o piloto levantamos voo para Cuiabá. Já era tarde e tivemos que chegar antes do pôr do sol, de modo que nós levamos o corpo sem nenhum documento de óbito. Mas Deus estava conosco, fizemos uma viagem boa e passei os dias tristes com o funeral e o pastor foi enterrado lá no cemitério em Cuiabá. Passei alguns dias com Dona Betsy e depois Dona Esther e eu voltamos para Dourados de ônibus. Esta vez não voltei com alegria,
mas com tristeza, vendo que como a nossa vida é muito frágil, não sabemos de um dia para o outro, quando Deus nos levará. De modo que voltei com mais ânimo para fazer a obra que Ele me trouxe para o Brasil, para fazer. E dou todo louvor ao meu grande Deus. O tempo foi correndo e também houve uma tristeza muito grande na minha família nos Estados Unidos. Minha única irmã morreu com câncer e assim deixou a minha mãe sozinha. Meu irmão e a minha cunhada achavam por bem colocá-la num asilo para pessoas doentes e de idade avançada. Mas a minha cunhada achou que eu devia voltar aos Estados Unidos e tomar conta da minha mamãe, e que era realmente a minha responsabilidade. Orei muito e assim aceitei a responsabilidade e resolvi aceitar a minha aposentadoria, que era possível quando chegasse à idade de 65 anos. E assim, em dezembro de 1975, seria o ano da minha aposentadoria, com uma pequena pensão. É verdade, queria ir cuidar da minha mãe, porque a palavra diz que nós devemos honrar aos nossos pais. E ela estava sozinha. Mas fiquei preocupada também com a obra aqui em Dourados, especialmente com os jovens. E orei a Deus e disse: se eu for, quem é que vai cuidar dos meus jovens, que eu chamo meus filhos, enviando-os para fora, para Curitiba, ou Rio, outros lugares, para fazerem a sua preparação para o ministério. E quando falava com Deus, achei que Ele estava dizendo comigo, naquela voz no interior, que eu sei que vocês entendem muito bem. Ele disse: eu quero que você faça aqui onde está um instituto para o treinamento dos jovens. Tenho que dizer que fiquei muito espantada. Eu tive coragem para abrir trabalhos novos, para ensinar, para falar, para viajar. Mas eu achava que a fundação de uma instituição era muito além das minhas fracas possibilidades. Mas eu falei aos meus irmãos e Deus começou a agir, porque logo, ou ele já estava, não me lembro, mas pastor Williams Balanuike chegou para ser pastor da primeira igreja em Dourados. Um irmão da minha terra, sem saber deste plano, me enviou pela primeira vez uma oferta substancial. E assim falei aos meus irmãos líderes da associação, porque nunca fiz um plano, nunca senti fazer alguma obra sem pôr
nas mãos dos meus irmãos. E pastor Williams era a voz forte a favor da criação de um instituto lá naquela região tão proveitosa. Nós fizemos, então, um culto de oração na igreja. Se eu me lembro corretamente, durou até quase meia-noite. E quando nós levantamos dos joelhos ou dos assentos, nós dissemos, todos juntos, vamos fundar um instituto aqui nesta região. E assim, em novembro de 1974, na Assembleia das Igrejas Batistas do Sul de Mato Grosso, foi oficialmente votado a fundação do Instituto. As nossas possibilidades, os nossos recursos eram poucos, mas a primeira igreja de Dourados nos ofereceu os lotes e Deus começou a ajudar, porque nós podíamos fazer 3 prédios de tábua, um para dormitório de moças, um para dormitório masculino e um para a cozinha e refeitório. E os alunos tiveram que andar a pé até a sede do instituto, de lá para a primeira igreja, porque lá é que nós fizemos as aulas. Mais tarde, nós conseguimos construir uma casa de tijolo para servir como residência do diretor e um outro prédio menor, mas também de tijolo, para servir como biblioteca, administração e pequenas reuniões. Mas eu não vou falar mais sobre a fundação do Instituto, porque os irmãos já têm muito material sobre este assunto. Mas se for alguma pergunta, eu farei o possível de me lembrar e responder. Mas algumas coisas pessoais que não são assim realmente conhecidos por todos, que eu vou mencionar. Uma coisa foi a respeito dos pedidos de matrícula. Eu fiz as cópias de um pedido e enviei para as igrejas. E neste pedido eu perguntei a respeito do pagamento das suas despesas, dos seus estudos. E fiz 3 lugares. Primeira, eu perguntei à igreja, outro, à família, e terceiro lugar, outro. Bem, todos os pedidos que voltaram para nós tinham o lugar marcado, outro, e a palavra, Deus proverá. E de fato, eles estavam realmente falando as minhas próprias palavras, porque em todo o meu ministério, quando algum jovem falou comigo que sentia chamado para servir a Deus, eu sempre respondi, meu filho, se Deus chama a você, responda, porque Ele proverá. E de fato, Ele fez.
houve outra experiência marcante. Eu recebi notícias de uma fome terrível na África e muitos estavam morrendo. Assim, eu li isto numa carta do grande evangelista Billy Graham. E ele estava pedindo ofertas para a compra de alimentos para aqueles que estavam famintos e morrendo de fome. Meu coração se comoveu e resolvi envolver os jovens do Instituto nesta oferta. Propus que por 3 semanas não serviríamos carne e nem sobremesas aos alunos. E o dinheiro que sempre gastava para estas coisas seria assim enviado como oferta dos jovens para a África. Falei deste desafio e dei oportunidade para a resposta deles. E todos disseram, faremos isto. Assim começou uma experiência muito marcante em nossas vidas. E mostrei aos jovens que a vida da crente tem que ser uma vida de sacrifício e amor para aqueles que não têm as grandes bênçãos que nós temos. Eu realmente comi todas as refeições lá com eles, sem carne, sem sobremesa, somente feijão, arroz, algumas verduras e talvez outra coisinha. Mas o dinheiro, ao fim daquelas 3 semanas, valeu $50 na moeda dos Estados Unidos, que eu mandei para a Associação do Billy Graham para enviar à África. Os alunos também fizeram muitos outros sacrifícios, fazendo todo o serviço de limpeza e outras coisas lá no Instituto, porque a maioria deles não tiveram nem ginásio completo. Assim estudaram à noite no ginásio e durante o dia todas as aulas no Instituto. Assim eles também ajudaram a fazer uma horta. E aos domingos estavam todos ocupados nas igrejas ou missões, servindo e fazendo a obra de Deus. Eu só trabalhei 1 ano no Instituto antes de poder ou precisar realmente voltar para a minha terra para cuidar da minha mãezinha. Dispus de todas as coisas que eu possuía, dando para várias pessoas e igrejas e pastores. Me despedi com lágrimas e viajei, levando somente umas malinhas e caixinhas e um saco grande de roupa de cama para iniciar uma nova fase da minha vida aqui nos Estados Unidos. Mas uma coisa deixei lá em Mato Grosso: meu coração. Aqui na minha terra, fiz o que pude para falar nas igrejas e ficar em contato com os irmãos brasileiros. Mas fui um pouco limitada por causa dos cuidados com a minha mãezinha.
Mas Deus me abençoou grande, porque o casal de irmãos Harold e Carolyn Kellum, que mais tarde iam me enviar tantas ofertas para a construção do seminário, eles me enviaram uma oferta de amor pessoal. E eu achei que devia mandar aos irmãos para a compra de terreno para o futuro sede do Instituto, sem pensar que um dia seria um seminário. E assim Deus operou um milagre, e os irmãos lá compraram o terreno, talvez com mais algum dinheiro, não sei, onde hoje fica o seminário. O tempo foi passando, porém, e cada dia fiquei com mais saudades. E senti que Deus ainda tinha alguma coisa para eu fazer em Mato Grosso. Mas não podia voltar, porque nunca pude orar e pedir que Deus levasse a minha mãezinha. Ela, de fato, estava com 95 anos e realmente querendo ir para estar com Jesus. Mas ela ainda estava lúcida e sem qualquer doença grave. Mas eu estava cada vez mais sem aquela paz que eu desejava. A irmã Esther Ergas tinha vindo passar um tempo comigo para me ajudar com a minha mãezinha. E cada manhã ela, uma vizinha minha e eu fizemos culto matutino juntos. Um dia, aquele culto foi diferente para mim. Estava chegando o tempo que eu ou devia voltar para o Brasil, ou o meu visto de residência seria caducado. E eu estava com aquela angústia, querendo voltar, querendo ficar. Eu tinha orado várias vezes, como muitas vezes nós oramos, de lábios, mas não realmente de todo o coração. E eu tinha orado muito e falado ao Pai que eu estaria alegre se tivesse que ficar nos Estados Unidos ou se eu pudesse voltar para o Brasil. Mas aquela manhã foi diferente. Não eram só palavras, mas realmente foi a expressão da minha alma. E nós oramos muito. E eu entreguei tudo nas mãos de Deus naquela manhã. A minha mãe passou o dia mais feliz. Até durante o dia ela e eu cantamos juntos aquele hino de crianças, Jesus me ama, porque a Bíblia diz assim. Meu irmão veio visitá-la e não era o dia marcado para a sua visita, porque a minha cunhada tinha dito que somente uma vez por semana ele deveria ou poderia vir visitar a sua mãe. Mas ele veio. Tivemos um dia muito feliz. E naquela mesma noite, quando mamãe na cama estava nos meus braços, os anjos do céu vieram
para levá-lo para estar com Jesus. Assim, naquela mesma noite, a minha amada mãezinha foi para o céu e eu fiz preparação, então, para voltar para o Brasil. Depois de fazer tudo o que eu devia e precisava fazer, telefonei para a Junta de Missões Estrangeiras e perguntei se eu poderia voltar. Eles me deram permissão para mais 3 anos no Brasil, porque ao terminar 3 anos teria 70 anos de idade e foi realmente a idade que eles mandavam se aposentar, os missionários. Foi um dia grande, nunca vou me esquecer, quando cheguei novamente e pisei lá em Dourados. O evento mais emocionante era o dia da dedicação do terreno, onde seria construída o futuro sede do Instituto. Houve muitas pessoas reunidas lá. Cantamos, ficamos tão alegres. O pastor Adriano Pereira, que era um dos professores no Instituto, falou sobre a sua visão. Ele estava descrevendo os prédios até de 2 andares, cheios de janelas, e ele estava com palavras tão emocionantes que nós podíamos quase ver aqueles prédios. E depois, professor Lins também tomou a palavra, e ele começou a falar sobre a sua visão do futuro instituto, o seminário naquele local. E eu tenho que confessar que eu, como missionária, eu não estava vendo tudo aquilo. Eu estava olhando para aquele terreno vazio, o solo vermelho, sem alguma beleza. Eu estava olhando para meus irmãos e irmãs e os jovens, vendo a pobreza das nossas igrejas e famílias, que nós não tivemos recursos para uma grande construção de prédios até de 2 andares. E eu estava olhando para mim mesma, que eu era tão fraca e o salário que eu tinha tão pequeno, e me lembrando daquele voto que eu tinha feito a Deus há muitos anos antes, que eu nunca pediria dinheiro, nunca faria uma campanha para levantar ofertas. Mas quando chegou a hora da oração de dedicar o terreno ao nosso Deus, eles me deram o grande privilégio de fazer a oração. Geralmente, quando oramos, a gente só diz: vamos fechar os olhos e orar. Mas aquele dia eu fiz uma coisa diferente e não sei, não tinha pensado nisto, mas peguei um punhado daquela terra vermelha e levantei o meu braço alto para o céu e falei com o nosso Deus, o Pai, dizendo para Ele que nós éramos o seu povo, que esta era a sua obra, que nós não podíamos fazer, mas que Ele poderia.
Não me lembro tudo que orei, só me lembro que eu estava chorando e quase todos comigo. Naquele dia, oferecemos aquele terreno ao nosso Deus e prometemos que nós faríamos tudo que nós poderíamos fazer para a realização desta grande obra que Ele nos confiou. 2 meses passaram e recebi uma carta do pastor da primeira igreja batista na cidade de Corpus Christi, Texas, da minha terra, dizendo que o casal Harold e Carolyn Kellum tinham prosperado grandemente e Deus tinha ajudado, porque eles eram muito fiéis em dar para a obra de Deus as suas riquezas que estavam recebendo. E que este casal tinha designado uma oferta para mim, para eu usar no meu trabalho agora no Brasil. Era da importância de $150 mil. Eu não dormi bem por 3 noites. Fiquei tão assustada. Nunca tinha uma importância tão grande para a minha responsabilidade. Mas, como sempre, chamei aos irmãos e contei-lhes que eu tinha recebido. E eu achava que devia dar tudo para a construção do prédio do Instituto. Deus realmente ouviu as nossas orações. Pastor Tércio, eu não vou falar mais sobre aquelas construções, porque os irmãos aí já sabem tudo e podem dar as informações mais precisas sobre a construção. Mas eu quero somente contar uma experiência pessoal com as construções. Chegou uma época da construção que tivemos algumas preocupações com os gastos necessários, pensando que talvez não seria suficiente o dinheiro que recebemos. Mas eu li na Bíblia a história do grande profeta Elias. Em 1 Reis, capítulo 18, versículos 41 a 46, a história quando ele foi orar e orou por 7 dias. Então falei aos alunos que nós não podíamos ir cada dia por 7 vezes, mas que nós poderíamos ir ao local uma vez e lá formar 7 grupinhos. E nós poderíamos pôr os nossos joelhos no chão e os nossos rostos também no chão e orar, não pensando em que aqueles construtores nos vendo estariam pensando de nós. E assim fizemos, marchamos do instituto lá na cidade até o novo terreno, cantando, marchando com grande alegria. Chegando lá, nós nos dividimos em 7 grupos e cada grupo fez assim, e oramos, e oramos, e oramos com fé. E depois voltamos para a sede.
alegria e confiantes que Deus tinha ouvido as nossas orações. E Deus respondeu mesmo, porque assim completamos os 5 primeiros prédios, 3 deles de 2 andares, e o prédio da cozinha e refeitório com base suficiente para suportar outro andar em cima, o que realmente foi depois realizado e agora é a biblioteca. Também foi feito a residência do diretor. A Deus seja toda a glória, toda a honra. Amém. Pastor Sérgio, esta fita não é muito bem feita, mas perdoe-me. Eu não tenho estado muito bem de saúde há poucos dias, mas estou bem melhor e mando um abraço forte ao irmão. Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 27 de julho. O título de hoje é Vitorioso. Leitura bíblica, Deuteronômio, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3. Versículo-chave, Romanos, capítulo 8, versículo 37. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Os israelitas receberam uma promessa de Deus de que possuiriam uma ótima terra. Agora estavam prestes a atravessar o rio Jordão para entrar nela. Porém, não a receberiam de mão beijada. Haveria obstáculos a enfrentar e superar. Eles se deparariam com povos maiores e mais fortes do que eles, inclusive com gigantes, que dariam medo, tanto que normalmente ninguém se atreveria a lutar contra eles. E cidades muito bem protegidas, sendo quase impossível conquistá-las. Porém, os israelitas tinham um diferencial. Eles não contariam apenas com sua força humana, mas com o auxílio do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, poderoso e imbatível. Deus é quem os capacitaria e lhes daria a vitória. A nossa vida também é cheia de obstáculos, principalmente quando se inicia a caminhada com Deus. As dificuldades não param de surgir. O inimigo Satanás faz de tudo para tentar nos amedrontar e destruir. Além disso,
Passamos também a lutar contra os nossos próprios desejos pecaminosos, tudo o que vai contra a vontade de Deus. As situações que acontecem parecem tão adversas que diante delas sentimos muitas vezes que não temos chance alguma. A ideia de Satanás é que fiquemos com medo e não enfrentemos os desafios contentando-nos em permanecer do jeito que estamos. Porém, Deus quer muito mais para seus filhos. Ele deseja que alcancem vitórias em seu viver por meio de experiências com Ele. É assim que são moldados conforme o caráter de Cristo. E então, quando a batalha, por mais difícil que seja, é vencida, podem dizer: "Ah, como é bom o gosto da vitória e como dá satisfação." Por isso, não se deixe intimidar pelo inimigo quando quaisquer dificuldades se apresentarem a você e tentarem impedi-lo de avançar, principalmente na vida com Deus. Busque ajuda do alto. Com as armas certas e com a intervenção divina, você será mais que vencedor. Com a ajuda de Deus, podemos vencer nossos gigantes dia a dia. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br. Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br/doe.